Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à transmissão de resultados do Banco Mercantil referente ao segundo trimestre de 2025. Meu nome é Leonardo Ferraz, eu sou responsável pela área de relações com investidores e agradeço a presença de todos que estão conectados conosco nessa manhã. Participam hoje comigo Gustavo Araújo, CEO do banco, e Paulino Rodrigues, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, que irão compartilhar os principais destaques e números referentes ao segundo trimestre. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que essa transmissão está sendo gravada e estará disponível no nosso site de relações com investidores, assim como a sua transcrição. O material de apoio utilizado aqui hoje também já está disponível para download no nosso site. E ao final, teremos uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas a qualquer momento, seja por meio da aba de Q&A localizada na parte inferior da tela, ou pelo nosso WhatsApp, utilizando o QR Code que também será exibido ao longo da apresentação. Então, para dar início, eu passo a palavra a Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil. Gustavo, é com você. Obrigado, Léo. Bom dia. Muito obrigado pela audiência de todos. Bom, o segundo trimestre de 2025 foi marcado, sem dúvida nenhuma, como nos períodos mais desafiadores quando a gente fala do mercado de colateralizados. E por quê? Bom, a Selic, a gente sabe, subiu para 15%. O CDI médio do primeiro trimestre desse ano saiu de 12,95 para 14,48 e a gente não observou, não houve mudança no teto dos consignados, né? Observamos também uma deterioração importante dos indicadores de inadimplência, quando a gente observa o mercado pessoa física e recursos livres. E, além disso, o governo antecipou também o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, o que aumenta a liquidez dos clientes e também antecipa a liquidação de operações. Mas o mais importante de todos, principalmente, né? Observamos nesse trimestre a implantação de um novo processo de desbloqueio de consignado por biometria, e essa através de uma base biométrica e cadastral do TSE, né? E aqui a gente lembra que vários aposentados não precisam votar e vários nem têm o título de eleitor digital daqueles que votam, né? Ou seja, não tem a biometria cadastrada, o que fez com que a gente observasse uma queda expressiva na originação de consignado do mercado. Né? Antes da gente entrar aqui nos nossos números, faço uma ressalva bem importante. O mercantil já se utilizava da biometria como principal forma de contratação já desde 2019, porém se utilizava de um processo, né, bem mais fluido, utilizando bases biométricas bem mais robustas e recentes, né? Então, essa mudança de processo tem um impacto importante no mercado e, obviamente, na originação aqui também, no caso do Banco Mercantil. Bom, mas apesar disso, o Banco Mercantil registrou o lucro líquido recorde mais uma vez de 243 milhões de reais, praticamente estável, com uma pequena melhora em relação ao primeiro trimestre de 2025, porém 34% maior quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. E um ROI de 46%, que a gente acredita que, vamos ver as divulgações, mas se não for o maior da indústria, vai ser novamente aí um dos maiores da indústria, né? E a gente segue apostando, por mais que o cenário esteja bastante desafiador, na nossa tese de expansão. Então expandimos a nossa presença física no trimestre e no semestre, e a gente segue acelerando forte também a nossa estratégia de digitalização. 80% de toda a originação do banco já ocorreu em um de seus canais digitais, principalmente no aplicativo e o WhatsApp. Então a gente pode dizer, acho que sem sombra de dúvidas, que o Banco Mercantil é, hoje, o banco de colateralizados mais digital do país, né? Isso é uma vantagem competitiva importante que a gente vai ver na frente ao longo da apresentação. Além disso, a gente reportou a receita de prestação de serviços recorde no período de 207 milhões, que é advinda do nosso ecossistema de produtos e serviços 50+, que também vamos dar um drill down aqui na sequência da apresentação. Bom, então, a operação do banco, aqui a gente pode ver por diversos ângulos e indicadores, é uma das que mais cresce no país sem abrir mão de rentabilidade. Então,
Então a gente observa em relação a lucro líquido um CAGR impressionante de 71%, chegando a 243 milhões de reais de lucro no segundo trimestre desse ano e 46% de ROI, capturando cada vez mais ganhos de escala e alavancagem operacional. E esse lucro que é impulsionado pela carteira de crédito do banco, que cresce de 2 a 3 vezes mais rápido que o mercado, atingindo 19,3 bilhões de reais, mas sem abrir mão de qualidade. Então, quando a gente observa indicadores de inadimplência, aqui mais marcadamente o over 90, a gente tem 2,3%, ou seja, praticamente a metade da série do Banco Central, pessoas físicas sem custos livres, que subiu 60 base points, hoje está ali na casa dos 5%. Então a gente cresce muito forte, 2, 3 vezes mais rápido que o mercado, e a gente cresce com muita qualidade, perdendo 2 vezes menos que o mercado. Se a gente desse um zoom aqui somente no crescimento de consignado do INSS, esse crescimento foi de 37%, quase 5 vezes mais que a média do mercado no último ano, né? Mas esse resultado não é impulsionado somente e apenas pela sua carteira de crédito. O banco também investe no ecossistema e tem, em relação a produtos e serviços, um propósito forte de ser o maior, melhor e mais completo ecossistema para o seu público 50 a mais, né? Já atingimos mais de 3 milhões de assistências ativas e temos soluções em seguros, saúde, odontologia, tecnologia, bem-estar, educação e agora, mais recentemente, nesse trimestre, a gente lança o nosso portal de notícias, né? O Portal Vivo. Então a gente tem muito orgulho de lançar e anunciar o Portal Viva, que é o maior portal e primeiro portal do país dedicado ao público 50 a mais. É um portal em que a gente dedica a trazer informação, descomplicar a vida do cliente, engajar, trazer notícias de interesse do público, aumentar nosso tráfego nos grandes temas de cultura, lazer, estilo de vida, tecnologia, dinheiro, cidadania e direito, saúde e bem-estar. E é uma parceria e uma empresa que já nasce muito grande devido ao nosso parceiro, o Estadão. Então, a parceria mercantil e Estadão que já nasce para ser grande aqui no nosso ecossistema, no dia a dia do nosso cliente. E isso impulsionado por essa que eu comentei anteriormente, que é uma das principais vantagens competitivas do banco mercantil. A de adaptar a sua tecnologia às necessidades do cliente. A de conduzir esse cliente 50 a mais a uma jornada de digitalização crescente, que às vezes não é tão transparente, tão natural para ele, adaptando às suas necessidades, através, às vezes, do aplicativo, mas às vezes também através do WhatsApp, gerando na perspectiva desse cliente conveniência, facilidade, segurança, e na perspectiva do banco, eficiência, expansão, aquele ganho de escala que a gente mostrou no início da apresentação. E atingimos nesse trio um dos objetivos mais chaves da companhia, um dos mais desafiadores, aqueles dos mais difíceis de atingir da nossa metodologia que a gente segue de OKRs, Objectives and Key Results, que a gente persegue já trimestre após trimestre, que é de chegar em 80% da originação de contratos de crédito do banco através de um dos seus canais digitais, ou seja, com custo marginal de distribuição muito baixo, próximo a zero, em uma indústria dominada com custo de distribuição, muitas vezes comissionado, muitas vezes muito caro aqui na composição de custo do P&L do nosso principal produto. Então, uma vantagem importante que faz com que a gente consiga crescer cada vez mais, mas que também é ajudada pelos seus canais físicos. Então, a gente acredita como diferencial competitivo no digital forte, mas sem abrir mão da conveniência multicanal, da conveniência física, entendendo que para vários segmentos de clientes o físico tem sim uma relevância importante e que a combinação das duas abordagens gera uma proposta de valor bastante diferenciada em relação à concorrência, e esse cliente pode então ir a uma das nossas agências, uma das nossas lojas,
tirar dúvidas, tem um atendimento humanizado, diferenciado, né? E seguimos, portanto, num ritmo de expansão geográfico bastante acentuado, tentando levar toda essa experiência, esse atendimento presencial, que também é requisito necessário para a execução dos leilões, ou seja, a presença física também é necessária para que a gente execute aqueles lotes do leilão dos nossos bids de outubro do ano passado. Mas aqui cabe destacar que a gente consegue um share de mercado bastante importante. O Mercantil hoje é o 5º maior pagador de benefícios do INSS do país, com um footprint bem mais enxuto que grande parte da sua concorrência, justamente devido à sua estratégia digital. Então, a combinação dos dois mundos faz com que a gente consiga levar a comodidade física, mas fazer a transição digital num custo muito mais acessível e muito mais conveniente em perspectiva de canal para esse cliente. Resumindo, apesar de todos os desafios e mudanças, atingimos um lucro líquido trimestral recorde de 243 milhões de reais, em linha com o primeiro trimestre do ano, mais 34% superior ao mesmo período do ano passado. A carteira de crédito atingiu 19,3 bilhões, 2 vezes o crescimento do mercado, atingindo 24% de crescimento, e grande parte dessa carteira, a gente está falando de crédito consignado, que atingiu 12,6 bilhões, ou seja, 35% de crescimento quando comparado ao mesmo período do ano anterior, ou seja, um crescimento de 5 vezes o mercado. E tudo isso, como já falado, sem abrir mão de qualidade. A inadimplência, o índice over 90 do banco atingiu 2,3%, um aumento na margem de 0,3 pontos percentuais, menos da metade do mercado pessoas físicas, recursos livres da série histórica do Banco Central, que atingiu 5%, subindo 60 base points aqui no período. Não só a carteira contribuiu com o resultado, mas também, como já falado, o ecossistema de produtos e serviços por assinatura do nosso público 50+, o maior ecossistema do país, atingiu, portanto, 207 milhões, também uma cifra recorde para o período, com crescimento de 18% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Bom, tudo isso somado nos leva a um ROI de 46%, com aumento de 8,4 pontos percentuais no período, sem abrir mão da solidez e da capitalização do banco, com o índice de Basileia atingindo 17,1%, com um decréscimo na margem de 0,4 pontos percentuais. Muito desse decréscimo veio da implementação da 4966, ou seja, aconteceu entre o final de 2024 e o início de 2025, mas se a gente comparar TRI contra TRI, a gente já observa na margem uma retomada do incremento do índice de Basileia, que traz mais solidez para o banco e, mais do que isso, posição patrimonial que permite o banco alavancar seu crescimento. Bom, então, para entrar em cada um desses números com mais detalhes, vou chamar aqui o nosso CFO, Paulino. Muito bom dia. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham nessa divulgação de resultados do Banco Mercantil referente ao segundo trimestre de 2025. Como de hábito, vamos então detalhar um pouco mais esses números, começando pela nossa carteira de crédito, o principal ativo da instituição, que encerrou esse segundo trimestre de 2025 com 19,3 bilhões de reais, puxado, como de hábito, pela carteira de crédito consignado INSS, que encerrou o trimestre com 12,6 bilhões de reais, um crescimento de 4,1% na comparação trimestral e de 35%, como apresentado na tela, na comparação anual, ao passo que o sistema financeiro nacional como um todo apresentou um decréscimo na carteira na comparação trimestral de 1%, e um crescimento de apenas 7,6% na comparação anual. Todos esses números bastante diferentes daqueles que estamos habituados a ver devem-se, basicamente, a todas as questões pelas quais o mercado, em particular de consignado e INSS, vem atravessando desde o mês de maio e que foram relatadas pelo Gustavo na sua introdução, não quero aqui me tornar repetitivo. Importante dizer, portanto,
que os meses de maio e junho, principalmente no trimestre, foram bastante afetados por isso, questões essas que esperamos venham a ser ajustadas pelo INSS ao longo dos próximos meses, para que o mercado de consignado e INSS como um todo, e naturalmente que o mercantil juntamente com ele, possam se recuperar. E nós falaremos em instantes a respeito especificamente da originação nesse mercado. Nas nossas demais linhas observamos estabilidade, a linha de antecipação de saque aniversário FGTS encerrando o trimestre basicamente em linha com o que apresentou no trimestre anterior, na casa de 2,8 bilhões. É uma linha que, como comentamos, e especialmente agora com o lançamento do consignado privado, vem perdendo profundidade na sua originação, embora seja uma linha que nós gostamos muito, carregamos, achamos que é muito positiva para a população de maneira geral e um ativo bastante importante para o banco. A nossa carteira de crédito pessoal não consignado também manteve-se relativamente estável no patamar de 2,5 bilhões de reais, praticamente em linha com o observado no trimestre imediatamente anterior, e as demais linhas não apresentaram flutuação significativa. De sorte que o crescimento da carteira na comparação anual foi de 24%, basicamente o dobro daquele observado pelo mercado na série do Sistema Financeiro Nacional disponibilizada pelo Banco Central. Então, temos agora um crescimento médio anual de 25%, o que demonstra que o crescimento superior ao mercado e, portanto, uma conquista de maior participação de mercado apresentado pelo banco é uma constante desses últimos anos à medida que sua estratégia vem sendo executada. E tudo isso com uma inadimplência controlada, com over 90 em 2,3%, detalharemos isso um pouco mais em instantes, mas variações aqui na margem. Então, uma carteira muito sólida, rentável, com 80% de ativos colateralizados e que vem apresentando, a despeito de todas as dificuldades de mercado, uma performance bastante satisfatória ao longo dos últimos trimestres, e esse último não foi diferente. Sendo o tom um pouco distinto, é de fato a questão da originação, cuja flutuação, e aqui eu falo em particular do crédito consignado INSS, nossa principal carteira, sofreu uma redução bastante abrupta por conta das questões envolvendo o INSS e a mudança nos procedimentos operacionais na originação do consignado havidas desde o mês de maio. Então, 2 dos 3 meses do trimestre, maio e junho, foram sensivelmente afetados por isso, fazendo com que a nossa originação tenha atingido, nesse segundo trimestre, praticamente 1,8 bilhão, depois de um recorde observado no primeiro trimestre desse ano de 4,3 bi. Ainda assim, o crescimento anual médio da originação de crédito consignado do Banco Mercantil encontra-se em 20%, o que é uma taxa de crescimento de originação bastante expressiva, além de ter sido constante, a não ser, é claro, como já dito, por esse segundo trimestre de 2025, que apresentou essa flutuação inesperada por razões que fogem ao nosso controle. Nas nossas demais carteiras, observamos uma relativa estabilidade na originação, a antecipação do saque aniversário FGTS com a originação um pouco acima de 100 milhões de reais, o crédito pessoal não consignado voltando ao patamar do terceiro e do quarto trimestres do ano passado, muito próximo a 640 milhões, após uma originação um pouco acima disso no trimestre anterior. E gostaria então de destacar ainda um aspecto já referido na introdução pelo Gustavo, que é a nossa originação digital, e aqui eu coloco uma luz especial sobre a originação do crédito consignado INSS. Enquanto a originação do banco como um todo é de 80% pelos canais digitais, no consignado INSS, que é um produto voltado para um público mais velho, naturalmente, essa marca vem crescendo continuamente, tendo atingido 75,4% nesse segundo trimestre de 2025. Olhando aqui agora um pouco para o lado do risco de crédito, a taxa over 90 no gráfico do lado esquerdo, nós vemos uma flutuação na margem, como já referido anteriormente, tendo encerrado o segundo trimestre em 2,3%, ao passo que o mercado, o que pode ser observado no mesmo gráfico, nas linhas brancas, que indica o total do Sistema Financeiro Nacional em recursos livres, ou na linha mais escura, que é pessoas físicas recursos livres, a gente tem visto uma flutuação desfavorável. Então, o mercado de crédito, no que diz respeito à inadimplência, ele segue requerendo cuidados, que temos procurado ter e temos, acredito eu, apresentado bastante sucesso nessa tarefa, com o nosso over 90, mais uma vez, bastante sob controle, em que pese ter apresentado uma variação na margem
quando comparado ao trimestre anterior ou mesmo ao mesmo período do ano anterior. No gráfico do seu lado direito, nós temos a inadimplência do over 15 a 90, onde tivemos aqui um incidente operacional que cabe descrever, que foi justamente pela mudança nos procedimentos biométricos provocadas pelo INSS, elas acabaram causando um descasamento operacional em operações de refinanciamento, que fez com que algumas operações apresentassem parcelas em atraso por alguns dias em função desse descasamento temporal. Isso fez com que o over 90 apresentasse o salto apresentado na linha azul clara do gráfico do lado direito, atingindo 2,6%. Entretanto, é importante destacar duas coisas. A primeira delas, essas questões já foram sanadas e quando nós desconsideramos na conta esses ajustes, essa métrica teria encerrado o segundo trimestre de 2025 em 1,6%. Portanto, em linha, até mesmo um pouco melhor do que o observado no trimestre imediatamente anterior. E o segundo destaque, e esse que eu gosto de fazer de forma bastante enfática, é de que, portanto, essa métrica, de maneira nenhuma, significa uma piora na qualidade de crédito da carteira do banco, o que será observado no andar da carruagem. O que tivemos aqui realmente foi uma questão operacional, pontual, provocada por um aspecto, em grande medida, fora do nosso controle e que já foi devidamente sanado, não deixando nenhum prejuízo para o banco ou para a sua base de clientes. Falando de algumas outras métricas de risco de crédito, no gráfico do lado esquerdo nós temos a PDD, com um pequeno aumento, mas dentro da normalidade ali, atingindo 131 milhões de reais nesse segundo trimestre de 2025, fazendo com que o percentual da carteira provisionado tivesse uma alta, mas voltando para patamares históricos, atingindo 2,7%. Do lado direito, temos, conforme preconiza a Resolução 4966, que teve entrada em vigor no princípio desse ano, a carteira demonstrada pelos estágios de atraso 1, 2 e 3, onde tivemos flutuações pequenas nesse trimestre, lembrando ainda que da carteira em estágio 3, cerca de 51% encontra-se em dia. Falando agora um pouco sobre a receita de prestação de serviços, que é um outro pilar na estratégia do banco, na medida em que aumenta a fidelização dos nossos clientes, cria um maior atrito para o cliente deixar o banco se for o caso, e também é uma medida, portanto, de satisfação do cliente. Como tem ocorrido ao longo dos últimos trimestres, isso foi bastante enfatizado pelo Gustavo na sua fala, a nossa oferta de seguros e assistência tem se mostrado cada vez mais bem-sucedida, tendo atingido, nesse segundo trimestre de 2025, 72,4% da nossa receita de prestação de serviços. Então, essa linha tem crescido, isso já tem sido uma tônica de diversos trimestres, ao passo que a receita de tarifas, as tarifas por questões regulatórias ou concorrenciais, vão ocupando cada vez menos espaço no mix de RPS do Banco Mercantil, tendo encerrado esse segundo trimestre em 21,3%. Uma queda na comparação anual de 13,4 pontos percentuais, ao passo que o ganho em seguros e assistências foi, nesse mesmo período, de 17,7%. Tivemos, portanto, um atingimento no número trimestral de 207 milhões de receita de prestação de serviços, o que é mais um recorde consecutivo do banco nessa métrica e que é fundamental por significar, como eu já disse, uma maior retenção, uma maior satisfação dos clientes e também é uma fonte de receita que diversifica em relação às receitas de crédito, além de não alocar capital, o que vai ser fundamental para que nós atinjamos os níveis de retorno apresentados pelo banco e que vamos ver na sequência. Agora, olhando um pouco o outro lado do balanço, o lado dos passivos ou do funding, das fontes de captação do banco, o banco historicamente se financia principalmente na sua base de clientes, acessando muito pouco mercado de capitais ou mesmo plataformas de investimento, como veremos adiante. Tivemos mais uma vez um crescimento sensível. É importante destacar que o banco tem tido capacidade de se beneficiar de um momento de bastante liquidez no mercado, fazendo inclusive com que aquela coluna, o trecho azul claro, que responde por outros, ali dentro nós temos letras financeiras, os contínuos upgrades, ou melhorias na classificação de risco que o banco tem recebido, tem feito com que alocadores de recursos tenham direcionado cada vez mais recursos para o banco tem sabido se aproveitar disso, encerramos o trimestre num nível de caixa bastante elevado, que eu vou comentar em instante,
mas essa alocação maior de investidores institucionais fez com que aquele azul claro dos outros apresentasse um crescimento ao longo dos últimos trimestres, tendo encerrado o segundo com 20% do total do nosso funding, ao passo que a nossa captação com depósitos a prazos teve um decréscimo no período, atingindo 74%, ainda assim responsável pela maior parte, sensivelmente a maior parte do nosso funding, e as operações estruturadas respondendo por 6%, embora nós estejamos e queiramos estar continuamente presentes também no mercado de capitais e também através de operações estruturadas. Quando quebramos um pouco esse funding e olhamos pelas fontes, o que eu comentava anteriormente, no gráfico circular do lado esquerdo, 89% da captação do banco vem da sua própria base de captação, seja ela os próprios clientes INSS, lembrando que nem todos são tomadores, muitos são poupadores, e representam 21% do nosso funding. Outros clientes, pessoa física e jurídica, mas com perfis diferentes, representam 45% da nossa captação, e a nossa tesouraria em operações de letra financeira, DPGE e outras operações bilaterais, como depósitos interfinanceiros, responde por 23%. Os remanescentes 11% são divididos em 5% através de plataformas parceiras e 6% em operações estruturadas. Quando a gente fala um pouco mais sobre liquidez, nós podemos observar que o banco encerrou esse segundo trimestre de 2025 com mais de 9 bilhões de caixa, aproveitando-se desse mercado bastante líquido que nós temos observado, e também da captação do banco de acessar esse mercado bastante líquido, de tal sorte que o nosso Liquidity Coverage Ratio, que é a métrica de liquidez de curto prazo acompanhada pelo Banco Central, encerrou o segundo trimestre de 25 em 3,8 vezes, ou seja, praticamente o quádruplo do mínimo necessário requerido pela autoridade monetária. Agora a gente já começa a atingir um patamar elevado até demais, que acaba impactando, como nós veremos na sequência, a nossa margem financeira líquida, ou a NIM, na sigla em inglês. Esses 9,2 bilhões de reais que nós tivemos em caixa ao final do segundo trimestre, nos levaram a ter, na métrica caixa, em relação aos ativos que rendem juros, superior a 30%, acredito que pela primeira vez na história do banco, tendo atingido 31%. Essa métrica tem apresentado um crescimento contínuo ao longo dos últimos trimestres, tendo partido no segundo trimestre de 2024, que é a primeira observação em tela, de 21%. Agora a gente começa a atingir um nível que começa a ficar, em certo sentido, um pouco excessivo, a ponto de afetar a margem financeira líquida, e nós esperamos ver uma redução nesses níveis ao longo dos próximos trimestres para que possamos preservar a NIM, de modo a preservar também os níveis de rentabilidade apresentados pelo banco. Por fim, introduzimos nessa apresentação a Net Stable Funding Ratio, que é uma outra métrica acompanhada pelo Banco Central, porém exigida somente dos bancos S1. Então, nós historicamente calculamos essa métrica e decidimos por bem apresentá-la ao mercado, mostrando que aqui também temos a métrica de financiamento de longo prazo do banco bastante bem equacionada, atingindo 139% do patamar regulatório mínimo. Então, o banco, importante dizer, no que diz respeito à liquidez, e já falaremos sobre capital na sequência, numa situação bastante confortável, com caixa, podemos dizer, num certo sentido até mesmo excessivo, seja nas métricas de curto prazo, seja nas métricas de longo prazo, com uma captação pulverizada, concentrada nos seus próprios canais, como costuma ser a estrutura de funding do banco, o que é, como eu costumo destacar, um diferencial em relação a outros pares. Falando agora então um pouco sobre capital, o banco encerra esse segundo trimestre de 2025 com um índice de Basileia de 17,1%. Lembrando, como descrevemos na apresentação do trimestre passado, que nós tivemos os ajustes preconizados pela Resolução 4966, que provocaram uma redução no índice de Basileia no primeiro trimestre, isso já descrito na apresentação do trimestre anterior. Agora, ao incorporar o resultado desse segundo trimestre, o índice de Basileia volta a crescer, assim como o nível 1, superando os 14%, atingindo 14,5%, pelo reinvestimento do resultado do banco. Ali em cima à direita temos a reconciliação desse crescimento do índice de Basileia, mas fundamentalmente indicando uma posição de capital bastante robusta para que o banco possa seguir crescendo, ganhando participação de mercado e crescendo acima do mercado, como tem feito ao longo dos últimos trimestres e anos. Essa tela a gente gosta muito porque ela conta um pouco da história e da dinâmica de crescimento do banco ao longo dos últimos trimestres e anos.
Então, nós apresentamos aqui, não é uma tela nova, é uma tela que aqueles que nos acompanham já estão acostumados a ver, onde nós vemos na linha branca, na parte superior, um crescimento de receitas muito acima do crescimento de despesas. As despesas operacionais, na linha azul clara do meio, era do meio, agora está indo ali para baixo, por conta dessa dinâmica de crescimento de caixa, que eu acabei de referir, e também o aumento, não podemos esquecer, da taxa Selic, dado que o custo de captação está diretamente vinculado, em sua maioria, ao CDI, fazendo com que, pela primeira vez, o custo de captação trimestral tenha ultrapassado o nível de despesas administrativas, operacionais e de pessoal no mesmo período. Essas últimas tendo se mantido bastante estáveis nos últimos 2 trimestres, o que faz parte de um processo de execução bastante atento que temos feito, buscando cada vez mais capturar ganhos de eficiência operacional, ao passo que o crescimento do volume de caixa, combinado ao aumento das taxas de juros, naturalmente que pressiona os custos de captação, com um impacto na margem financeira líquida, como veremos, porém, tudo isso vem sendo compensado pela capacidade do banco de ganhar escala e eficiência, como veremos quando observarmos as nossas métricas de rentabilidade. Então, falando um pouco da nossa margem financeira líquida, tivemos uma redução na margem por conta de toda a dinâmica que já falamos, Gustavo e eu até aqui. Ainda assim, um crescimento na margem, lembrando que, naturalmente, temos políticas de hedge bastante estritas para reduzir ao máximo a volatilidade na nossa margem financeira líquida, no que temos tido bastante sucesso ao longo do tempo. A NIM fechando esse segundo trimestre de 25 em 18,1%, um crescimento na margem, uma redução na margem de 0,3% em relação ao trimestre anterior, ao passo que a nossa receita de prestação de serviço vem apresentando crescimento trimestre após trimestre, tendo encerrado, como já falei, em 207 milhões nesse segundo trimestre de 2025. Portanto, tivemos, no caso do NII, um crescimento de 12% na comparação anual e na receita de prestação de serviços um crescimento de 18%. Por detalhe, não tivemos aqui um NII recorde, ele perde para o NII do quarto trimestre de 24, tivemos, como já falei, uma receita de prestação de serviços recorde, e quando somamos as duas métricas, tivemos um somatório de NII mais RPS de 1.340 bilhões de reais, o que é a melhor marca na história do banco que eu gostaria de destacar. E tudo isso combinado nos leva a métricas de rentabilidade, que, se não são as maiores, são algumas das maiores da indústria. O nosso retorno sobre o ativo no gráfico do lado direito se mantendo praticamente estável em 3,4%, coisa que vem ocorrendo já há um ano. Apesar de toda essa dinâmica competitiva, regulatória e de mercado que tanto Gustavo quanto eu referimos até aqui, e com uma alavancagem mantida praticamente constante, o banco volta a entregar um ROI na casa de 46%. ROI esse, conforme já explicado na apresentação do primeiro trimestre de 25, que foi favorecido pelo efeito denominador provocado pelos ajustes da resolução 4966. Mas isso, entretanto, afetou naturalmente o mercantil, como toda a indústria. Mas a gente gosta sempre de fazer essa ressalva por uma questão aqui de esclarecimento. Então, com isso, eu encerro a minha participação e devolvo a palavra ao Leonardo para a condução da nossa sessão de perguntas e respostas. Leonardo, por favor. Muito obrigado, Paulino. Vamos agora à nossa sessão de perguntas e respostas. Bom, eu tenho uma primeira pergunta aqui que nós recebemos relacionada ao INSS. Qual a perspectiva sobre as dificuldades relatadas em relação ao INSS? Já estão contornadas ou podemos esperar continuidade? Fundamentalmente, a mudança de processo, ela se iniciou quando foi deflagrado o escândalo no INSS e uma série de novos controles, isso em relação, obviamente, às associações de descontos indevidos,
Isso, obviamente, um contexto apartado do setor bancário. Mas achou-se por bem mudar todo o controle de operações que tenham desconto em folha, ou seja, a consignação. E a forma mais segura que estava disponível no momento seria, então, a biometria e a comparação da face biométrica do cliente com a base de dados mais oficial que o governo tem, que é a sua base no TSE, né, do seu título digital de eleitor. Bom, então, esse é o contexto. Tivemos a mudança que traz vários impactos para a operação. Quais são eles? Como já referido, o público aposentado, muitas das vezes, não vota, então ele pode não ter ali a sua base cadastrada. Mesmo que vote, pode não ter o título de eleitor digital. Então, só aqui a gente estima que 30% a 40% da base não tenha a contraprova no TSE, o que faz com que o mercado endereçável naturalmente caia. E mesmo aqueles que possuem ainda vão se desdobrar em duas outras grandes questões. A primeira, a empresa que faz essa conferência para o TSE é a Serpro, e ela tem um limite de banda, ou seja, a somatória das tentativas de comparação biométrica do mercado tem limites. Quando esses limites são atingidos, de novo, ela não foi dimensionada para essa demanda nova num espaço muito curto de tempo, a gente não tem o retorno adequado. E por fim, essa base biométrica pode estar muitas das vezes desatualizada, e aí ainda que eu tenha a face do cliente atual e uma foto do TSE, eu posso ter aqui um mismatch, né? Ou seja, eu não consigo seguir com os processos de averbação. Né? Todos esses processos fazem com que a gente tenha o mercado endereçável menor, por quem não tem as bases biométricas, e que o processo seja bastante mais difícil. Ele gasta muito mais tempo. Para o cliente que prefere o digital, ele tem alguma dificuldade maior. Para o cliente que está no físico, ele gasta o que a gente chama de mais tempo de balcão. Isso faz com que a gente tenha, de imediato, um impacto de mercado muito profundo. Se pegarmos, por exemplo, o último mês do trimestre, que é junho, um mês fechado, e ficou o mês inteiro já com o novo processo, a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que é um mês que a originação foi 2/3 menor do que a média histórica, quando a gente compara, por exemplo, com o primeiro TRI. Tudo bem que o primeiro TRI tem aspectos sazonais de aumento de salário, mas ainda assim é uma queda de 2/3 do mercado. Então, é uma queda mais acentuada do que aquela observada no fatídico março de 2023, quando a gente tem a colocação de um teto menor do que a rentabilidade mínima do produto. Então, esse é o contexto. No geral, a gente acredita que esses ajustes, ao longo do tempo, serão positivos. A ideia é boa, o espírito é muito bom, a tentativa de trazer mais segurança para esse mercado é muito bom, principalmente para a gente que trabalha com esse público, ele sentir, não só no mercantil, mas em toda a concorrência, segurança é fundamental. E, de novo, repito, o mercantil já faz como sua principal forma de contratação a comparação biométrica já desde 2019, mas, ao invés de usar bases, obviamente, do TSE, a gente utiliza uma empresa americana que tem mais de 150 milhões de bases de biometria já cadastrada, mais atualizada, enviada até pelo próprio cliente. Então, essa é a grande diferença, processo mais fluido dentro dos canais do banco, sem ter que ter essa quebra de canal, de entrar lá no .gov, de entrar lá nos canais oficiais do governo. Outro ponto que destaco acreditamos sim, e tem muitas discussões nas associações de classe, para que a gente tenha, obviamente, essa questão sanada. O mercado é soberano, é uma linha fundamental no país, estamos falando aí de quase 300 bilhões de reais, da terceira linha mais barata de crédito do país, que é o crédito consignado do INSS, e a gente acredita que isso vai ser, ao longo do tempo, mitigado. Né? Isso foi muito recente e o mercantil, obviamente, é um ator importante para que esse diálogo aconteça em prol da melhoria. Por fim, a gente ainda destaca que, por ser um banco pagador, ou seja, por ter o principal relacionamento do cliente aqui conosco, ou seja, ele recebe aqui o seu benefício e a sua aposentadoria, que a gente tem vantagens competitivas importantes, inclusive para ajudá-lo no desbloqueio. Se ele recebe em uma das nossas agências, se ele recebe através do nosso aplicativo, a gente tem mais contato e mais domínio desse cliente para tentar ajudá-lo
nesse processo que hoje está um pouco mais difícil. Já temos algumas melhorias colocadas, como o desbloqueio através das contas prata e ouro do .gov, e a gente espera então também um amadurecimento de mercado. A gente está observando mais pessoas já cadastrando suas bases biométricas também no TSE. Então, no geral, a perspectiva é muito positiva, e a intenção é muito positiva, e no final das contas, ainda que a gente tenha tido no mercado em geral 2 meses aqui, talvez mais alguns, de impacto na originação, como já mostrado, no médio prazo a gente acredita que vai sair muito mais forte e sólidos como sistema dessa questão. Obrigado, Gustavo. Bom, vamos para uma próxima pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta relacionada ao consignado privado. Como o banco avalia a performance do consignado privado? Há intenção de acelerar a originação nesta linha de crédito? Então, novamente aqui, indo para o lado um pouco mais técnico do processo, o consignado privado ele possui algumas etapas até que a gente observe o repasse do dinheiro, né? A primeira etapa é a averbação, a segunda a gente chama de escrituração, o que depende da empresa ou do empregador. Então, ao longo desse processo, o cliente dá o aceite que quer o recurso, o banco paga então a operação de crédito, a empresa ou empregador dá a escrituração, anuindo que entende que fará um desconto e, portanto, um repasse deste empregado. Tá? Então, esse processo ele tem um tempo que pode chegar a mais de 90 dias entre o empréstimo, a averbação, a escrituração e o primeiro repasse. E hoje a gente tem já 3 data points. Né? A primeira safra do lançamento de produto, ela já observou 2 parcelas pagas, 2 PMTs, e a segunda safra uma PMT. Então a gente já tem 3 repasses concluídos, né? Onde a gente pode entender como o produto está caminhando. A gente entende ainda que é um produto muito recente, que tem muitos desafios operacionais, principalmente na etapa de escrituração. Né? As empresas precisam ainda dessa educação de entender como fazer a escrituração, como lançar o valor correto, como subir os arquivos de forma correta. Então tem um tempo de maturidade, o próprio processo tem que ser ao longo do tempo mais automático, tem ainda melhorias importantes no produto, como por exemplo, a utilização de 10% do saldo de FGTS como garantia, a portabilidade, que já está aí com o seu roteiro também já declarado. Então tem várias melhorias. O mercantil, obviamente, entrou no produto neste segundo trimestre como um piloto, tem observado como essas parcelas vêm sido pagas ou não, entendendo e aplicando os seus critérios de crédito, mas a nossa perspectiva também aqui é bastante positiva. A título de comparação, quando foi lançada a antecipação do saque aniversário de FGTS, o mercantil chegou a ter 15% de mercado. E por quê? Está preparado com seus canais digitais, com o WhatsApp, com o aplicativo, com marketing de performance, ou seja, consegue aplicar nos seus canais de distribuição toda a sua inteligência de conversão, toda a sua esteira antifraude, que é uma das melhores do mercado, com biometria também, nesse caso. E a gente acredita que, ainda que não seja um público majoritariamente 50+, que a gente pode sim utilizar toda a nossa expertise de colateralizados, então averbação, repasses, cobrança, canais de forma a distribuir o produto, para ter sim no portfólio uma composição importante. Então a gente acredita, estamos avaliando, acreditamos que tem muito espaço de melhoria, mas que é do interesse de todos que esse produto seja aí cada vez melhor, cada vez melhorado também nesses aspectos operacionais. A gente está falando de quase 50 milhões de seletistas, para uma carteira ainda muito pequena, ainda que a gente tenha observado um empréstimo nesse último trimestre de mais de 15 a 17 bilhões, é uma carteira muito pequena frente ao potencial que a gente pode observar quando a gente tiver a estabilização operacional e aí sim falar só dos critérios creditícios do produto, que a gente acredita serão muito bons logo ali na frente. Muito bom, Gustavo. Bom, pessoal, vamos para uma próxima pergunta, agora relacionada à nossa distribuição. Dado que há um excesso de capital, existe alguma perspectiva de ajustes no payout?
Acho que aí eu respondo essa. O índice de Basileia está elevado. Bom, vamos começar da resposta no final, né? A gente hoje não tem nenhum plano em mudar a distribuição, que tem sido basicamente a mínima requerida legalmente para que o banco possa seguir perseguindo as oportunidades de crescimento que se apresentam. A exemplo do próprio consignado privado, que o Gustavo acabou de comentar, podemos ter uma retomada também, em algum momento, em alguma medida, do consignado INSS, também é o que se espera. Então, temos outros investimentos sendo feitos na área de expansão, na área de tecnologia. Então, para manter esse colchão que nos permita perseguir oportunidades de crescimento, a gente tem trabalhado com um Basileia ali na casa dos 17%. Um outro aspecto importante é que nós precisamos manter um capital nível 1 num patamar mais ou menos aonde ele se encontra hoje, de modo que nós possamos continuar esperando melhorias na nossa classificação de crédito, que fazem parte da nossa estratégia no que diz respeito a manter sob controle o nosso custo de funding. Então, esse é um segundo aspecto. A gente sabe que as agências de classificação de risco trabalham com principalmente uma métrica que é o CET1, acima de 13%, e a gente tem procurado observar esse patamar, inclusive consta do Risk Appetite Statement do banco, que nós mantenhamos esse patamar elevado, de modo a ensejar novos upgrades. O que nós temos, talvez, espaço para ajustar, há uma certa, não sei se essa é a melhor palavra, ineficiência no capital nível 2. Ali sim, a gente tem espaço para reduzir a participação do capital nível 2 no índice de Basileia como um todo, de modo a tornar ainda mais eficiente a nossa estrutura de capital. Mas voltando à pergunta feita, com relação ao payout, ele deve se manter estável ao longo dos próximos trimestres. Obrigado, Paulino. Bom, pessoal, eu tenho mais uma pergunta aqui, agora relacionada à nossa NIM. A NIM novamente apresentou recuo no trimestre. Qual a visão para os próximos trimestres? Acho que essa é comigo também. A NIM, ela tem aqui, temos ido contra o vento aqui na NIM, então a gente já comentou ao longo da apresentação. Tivemos Selic, seguiu subindo. A gente falou muito pouco do teto da nossa principal linha, que é o consignado INSS, mas esse teto ele permaneceu estável mesmo com a Selic subindo. Só a título de comentário, a Selic média do segundo TRI foi 14,482, a Selic over média. No primeiro TRI havia sido 12,9533. E no ano passado, na média anual, foi 10,8395. Então, obviamente que isso, em que pese nós termos políticas de hedge para mitigar a volatilidade da nossa NIM, acaba que vai afetar a NIM cedo ou tarde. Então, o efeito mix aqui também ele foi um pouco desfavorável nesse TRI e no TRI passado, onde nós observamos um aumento da participação do share de crédito consignado e INSS na carteira em detrimento de outras linhas que têm margens maiores, como a antecipação de saque aniversário FGTS, por exemplo. Então, tudo isso somado fez com que a NIM tivesse essa redução na margem que nós vimos encerrando o segundo TRI em 18,1%. Dito isso, a gente não tem expectativa de que a NIM sofra maiores deteriorações. Ela deve continuar rodando onde ela está. E, inclusive, as variações que a gente possa vir a ter, e muitas delas não estão no nosso controle, então entendemos, por exemplo, que a Selic já bateu num teto aí nos 15%. Então, a Selic parar de subir já é um fator que pode até não dizer que ajuda, mas pelo menos para de atrapalhar. Efeitos mix, a gente pode ter efeitos mix favoráveis, dependendo do comportamento das carteiras nos próximos trimestres. Gustavo mencionou, por exemplo, o consignado privado, que é um produto que possui uma NIM mais elevada em relação a outros que temos na carteira. O comportamento do crédito pessoal não consignado também pode nos ajudar aqui. Enfim, entendemos que o vento contra, no que diz respeito à NIM, ele está, ao que tudo indica, encerrado, e a gente pode, inclusive, passar a conviver com alguns fatores que venham a ajudá-la nos próximos trimestres. Isso não está na nossa conta. Na nossa conta está uma certa estabilidade da NIM. E é claro, a gente não pode descartar eventuais eventos de caldo, eu não estou comentando aqui, estou comentando um cenário base. A gente tem hoje no mundo um cenário geopolítico bastante complexo, no Brasil também. Então é claro que a gente não pode afastar a ocorrência de eventos exógenos que venham a provocar um choque de juros. Isso acontecendo, a gente naturalmente que tem uma política de hedge bastante estrita que busca preservar o banco desse tipo de efeito. Tá? Mas acho que é isso, então, a respeito da NIM, Léo. Obrigado, Paulino. Bom, vamos para uma próxima pergunta em relação ao nosso cenário competitivo.
Bom dia. Como está o cenário competitivo no crédito consignado INSS? Começa aqui. Pode ser? O consignado INSS foi legislado em 2003, se não me engano, e, portanto, é um mercado bastante maduro. Então, a gente tem diversos jogadores, acho que mais de 90 inscritos no acordo de cooperação técnica. São mais de 55 bancos em operação ativa. Então, é uma competição muito forte há bastante tempo. É claro que a gente observou aí nos últimos anos um movimento de entrada de novos jogadores relevantes, principalmente digitais, mas no final das contas a competição ela é muito alta. É um jogo de margens muito apertadas, em que a gente precisa de vantagens competitivas relevantes, principalmente no que tange a custo de distribuição. Daí o foco tão importante na originação do consignado, principalmente através dos canais digitais. A gente precisa entender a jornada desse cliente para ser o banco pagador, para aumentar o cross-sell, entender como mitigar, e por isso o mercantil também investe há bastante tempo, níveis de fraude, que é fundamental na composição do PNL do produto. Também índice de inadimplência, o Banco Mercantil, quando a gente dá um zoom somente em consignado, a gente vem aí trimestre após trimestre sendo mais eficiente que o mercado em relação aos nossos atuários, ou seja, a principal fonte aí de inadimplência de um consignado é óbito, e a gente tem aí acertado mais do que a média, isso é fundamental. Então, resumindo, no mercado que sempre foi competitivo, e podemos dizer que ele segue cada vez mais competitivo, e digamos assim, até mais difícil, porque a competitividade é alta e as margens são menores, como a gente já se referiu, o teto em 1,85 é menor do que o esperado por uma razão técnica para o produto ou níveis históricos de spread, e a Selic vem aumentando, esse teto não vem sendo reajustado. Num cenário competitivo importante, a gente tem que ter as nossas vantagens competitivas para a gente continuar, como a gente vem mostrando aqui, cada vez mais tomando share, não só de consignado, mas de pagamento de benefício e todo o cross-sell que vem junto com esse cliente. Bom, Gustavo, obrigado. Bom, pessoal, a gente já vai caminhando para o final da nossa apresentação. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta, essa aqui relacionada à nossa expansão geográfica. Bom, o ritmo de abertura de agências deve continuar no segundo semestre? Qual é o racional estratégico por trás das cidades escolhidas? Bom, a gente acredita muito na nossa tese, né? A tese do mercantil, que se baseia na faixa da pirâmide etária que mais cresce, que mais consome, e obviamente que possui o maior profit pool do Brasil, quando a gente observa a somatória de NII com serviços, que é, obviamente, grande parte daquela carteira ampliada de consignado, que a gente está falando no país de mais de 700 bilhões de reais. Então, a gente acredita, apesar dos ventos desfavoráveis de NIM, no caso Selic, desbloqueios na parte operacional, a gente acredita que é um mercado muito importante e a gente vai seguir investindo na nossa tese. Daí também os níveis de caixa, os níveis de capitalização, a gente acredita que consegue capturar bastante bem e distribuir e levar essa nossa proposta de valor que é muito forte para cada vez mais clientes. E essa estratégia ela é desdobrada desde branding, a forma que o banco se posiciona nas grandes mídias do país para ser reconhecido como o principal banco para o seu público, até, obviamente, os canais digitais, as mídias digitais, toda a sua estratégia de aquisição. E, claro, o 50 mais ele tem alguns segmentos, uma preferência, muitas das vezes, pelo canal físico, para ter um atendimento humano, e a gente tem aqui um método de treinamento importante, uma produtividade comercial interessante, um time muito bem treinado para atender bem esse cliente, e a gente pretende expandir essa estratégia de todas as formas que a gente tem na manga, que é através de branding, através do digital e, claro, através do físico. A título de comparação, a gente pode dizer que 75% aí da nossa operação se concentrava em Sudeste até
o final do ano passado, e mesmo assim a gente tem essa posição de ser o quinto maior do Brasil em pagamento de benefícios previdenciários do INSS. Então a nossa grande pergunta é, imagina o que a gente consegue fazer expandindo essa estratégia também física pelos municípios do país. Bom, mas isso tem alguns limites também. Então a gente faz conta de quantidade de habitantes naquela praça, o nível o percentual de aposentados sobre essa base de clientes, a competição naquele local, e a gente então entende o mapa do Brasil nesses grandes centros, entende que colocar nossa placa, colocar nossa agência, colocar os nossos funcionários ajuda bastante nessa estratégia, mas sem perder de vista, claro, que o digital será e é cada vez mais parte do sistema bancário como um todo, que as novas safras de aposentados, já tem um gráfico aqui na apresentação que já mostra que 80% já prefere o aplicativo como seu principal canal. Claro, o sucesso do Pix, então entender também que essa expansão tem que ser importante, porém moderada em relação principalmente à concorrência. Então a gente acha que tem um diferencial competitivo em relação aos bancos 100% digitais, por ter também a presença física, mas em relação aos bancos que têm presença física, por a gente ter o digital tão forte, a gente consegue uma eficiência muito maior. Quando a gente chega numa praça e com a força do digital, a gente consegue um share muito maior. Então a gente acha que com menos agências do que a concorrência, então a gente está aí com 300 e vamos seguir 313, vamos conseguir seguir expandindo, mas sem mirar num número excessivo, seria uma contramão também a um comportamento, e aí não só dos 50 mais, mas de todo o sistema bancário no Brasil e no mundo. Então é como a gente se posiciona, a gente acha que assim a gente consegue diferenciais bastante importantes para a gente seguir na nossa tese, no nosso propósito, ser o melhor ecossistema para esse público-alvo. Obrigado. Bom, pessoal, então nós vamos caminhando aqui para o encerramento da nossa apresentação. Eu queria lembrar que as demais perguntas elas serão respondidas diretamente a quem perguntou pela própria área de relações com investidores. Para qualquer questão adicional, fiquem à vontade para entrar em contato com a área de RI pelos contatos que vão estar disponíveis aqui na tela. Então, eu gostaria de agradecer ao Gustavo e ao Paulino pela apresentação e desejar a todos que nos acompanham um excelente dia.